tudo bem com vocês? Passando para mais uma pequena catequese. Chama mais um para nós estudarmos juntos em defesa da Santa Mãe Igreja. Olha, vamos pedir a intercessão de São Pio de Petrecina para mais uma pequena catequese. Hoje eu vou refutar um pastor herege chamado Augusto Nicodemos sobre uma questão que eles, até dentre eles, os protestantes, eles encontram divergências, né? Vou fazer uma correção do meu último vídeo, né? Quando eu falei lá no final do vídeo sobre a questão das igrejas luteranas, né? Só existirem na Alemanha, não. Uma correção. Elas existem em várias partes do mundo, mas em maneira, em pequenos, pode-se dizer assim, fragmentos, né? Em pequenas quantidades, as igrejas luteranas, né? Do herege Martim Lutero. Mas vamos passar um áudio desse pastor herege aqui para nós refutarmos ele sobre a questão dos filhos da Virgem Maria. Se você não sabia refutar esta heresia, aprenda a refutar essa heresia com a Bíblia. A nossa igreja, ela prega e ela afirma com textos bíblicos e tradicionais que a Virgem Maria é virgem. Ela não teve outros filhos, mas os hereges protestantes, eles falam que ela teve outros filhos, né? Outros colocam até que ela teve outras filhas também. Tudo heresia. Olha, antes de começar esse vídeo, me prove na Bíblia aqui um filho fora o nosso Senhor Jesus Cristo, que o evangelista mostra assim: nasceu da Virgem Maria. Não tem. Mas tem textos que mostram a questão do parentesco da Virgem Maria com o povo daquela época, né? Na língua hebraica, primos, né? Se utilizava, era uma língua pobre, não se tinha a palavra primo, sim irmãos. Tudo era irmão. Mas vamos partir só para os nomes dessas pessoas, para nós quebrar essa argumentação. Vamos escutar o herege, o que ele fala. Olha, preste atenção o que ele fala. Aqui tem umas ressalvazinhas que eu vou fazer, que ele fala umas besteiras aqui, mas vamos prestar atenção só nos nomes que ele fala. 3, 4 minutinhos aqui de ele falando bobagem. Escute bem. Diz o texto que ela era uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. O texto diz aqui que ela era noiva desse homem chamado José, da linhagem de Davi. Aqui começam os problemas com os liberais, aquelas pessoas que não acreditam na concepção virginal de Maria. Porque essa palavra que nós temos aqui, a palavra partenos, para virgem, ela é a tradução da palavra hebraica alma, que aparece em Isaías 7,14, que diz que o Senhor vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá. Escuta a argumentação desse herege. Então está lá em Isaías 7,14. Então, só que a palavra que é usada para virgem no hebraico, ela pode significar ele está enrolando sem referência ao fato dela ser virgem ou não. Então, os críticos estão dizendo que nunca havia essa profecia de Isaías 7,14, ela não estava antecipando um nascimento miraculoso, tipo assim, uma virgem dar à luz, porque a palavra para virgem pode significar uma donzela, uma moça, sem necessariamente referência ao seu estado ou ao seu posicionamento com relação à sexualidade. E aí então o pessoal diz que nós protestantes os cristãos é que inventaram essa ideia do nascimento virginal. Mas nós protestantes, ele quis falar assim de uma maneira teológica. Nós aonde, cara, da tua igreja tem bem sem os presbiterianos, não sei nem quantos anos tem essas pobres criaturas. Nós cristãos protestantes, ele não tá falando. Ah, meu Deus, eles julgam no contexto teológico que eles têm alguma história de vida. Tem não, rapaz. O cristão é aquele que começou deriundo de Cristo. Como é que vai vir do século XV em diante os presbiterianos, que é uma igreja renomada aí da linhagem de João Galvino? Mas vamos escutar mais o pastor herege. A ideia é de que ela era virgem mesmo, fica claro no texto, quando mais adiante no verso 34, Maria reage dizendo assim: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Então é evidente que virgem aqui é virgem mesmo, porque a própria Maria admite: olha, eu nunca tive relação com homem nenhum. Claro, ao mesmo tempo,
não existe qualquer evidência de que ela tenha continuado virgem depois que ela deu à luz ao seu filho Jesus. No relato de Mateus, se você quiser ir comigo aqui, Mateus capítulo 1, verso 24, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, ele não teve relações com Maria, enquanto ela não deu à luz um filho. O que é que isso significa? Que depois teve. Você pode traduzir, e não a conheceu até que ela deu à luz um filho. Outras traduções já traduzem dessa maneira. Então, é evidente pelo texto que Maria, depois que deu à luz a Jesus, teve normalmente uma vida de casada com o seu marido José. Tanto é que tiveram filhos. E aí outro rolo, né? Marcos capítulo 6, de 1 a 3. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegado o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Ele estava em Nazaré e ele foi na sinagoga, começou a pregar, fazer sinais e prodígios, e aí todo mundo começou a perguntar: espera aí, a gente conhece esse cidadão? Esse aqui, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E se escandalizavam nele. A Igreja Católica, para manter a perpétua virgindade de Maria, diz que irmão aqui é primo. Olha, vocês viram quanta abobrinha saiu da boca desse cara. Vocês prestem atenção quando ele estava narrando o texto de Mateus. Ele fala: a gente pode traduzir. Olha os protestantes como são, vamos falar a verdade, hipócritas, para não falar outra palavra. A gente pode traduzir, quer dizer, é tirado da cabecinha deles. Mas vamos pegar esse pastor na mentira. Isso aqui é facinho, galera. Vocês guardem os capítulos e versículos. É um filho em defesa da mãe, que é a intercessão de São Pio de Petricina. Ele relata na passagem bíblica de Marcos, e relata esses 4 nomes. As irmãs, a gente não coloca nem no bolo, que vamos falar a verdade. Tem pastores protestantes, como até o herege Rodrigo Silva, e ele lendo esse texto e estudando as escrituras, ele afirma que não é de certeza que a Virgem Maria teve outros filhos, na linhagem dos adventistas lá, né? Mas esse presbiteriano ignorante vem com essas conversas, o Augusto. Augusto, faça isso não, deixe de ser mentiroso. Preste atenção. Olha, o texto deixa bem claro: 4 filhos, Tiago, José, Judas e Simão. Olha, a Bíblia só se retrata de 2 Tiagos. Eu vou mostrar para vocês claramente como esse cidadão ele é mentiroso. A Bíblia se retrata de 2 Tiago, Tiago maior e Tiago menor, né? Olha, capítulo 5, na mesma folha praticamente, do capítulo 5, versículo 37, já se fala que esse Tiago ele tinha um parentesco com João Evangelista, ó. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Prestem atenção, aqui está falando da filha do centurião, a ressurreição que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou lá dos mortos. Olha, mostra um parentesco, né? Prestem atenção. Marcos 5,37 já mostra um parentesco, e esse camarada ele vai dando e vai dizendo que é a Igreja Católica que atribui isso e tal. No capítulo 3 já revela bastante, já dá o nome ao pai de Tiago e do pai de João, e não é São José. Prestem atenção, capítulo 3, versículo 17, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. João, seu irmão. Prestem atenção como aquele camarada é mentiroso. Dos 4 que ele falava, só não é apóstolo José, mas Tiago, João e Simão eram apóstolos. Vamos encontrar a naturalidade de Simão. Simão, o zelador, o cananeu, ele era de Canaã, não era de Nazaré. Já mostra a mentira horrorosa
desse pastor, desse pastor. Ô Augusto, faz isso não. Passa essa vergonha não, teólogo. Ser refutado por uma pobre criatura como eu, que não fui curso de teologia nem filosofia, mas um pouco estudo que a gente tem das escrituras já mostra o tamanho da sua mentira. Prestem atenção que no versículo Mateus 10, 4, capítulo 10, versículo 4, mostra de qual é a naturalidade de Simão. Simão, o cananeu. Simão, o cananeu. Aí continua falando, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Simão, ele é de Canaã, da Galileia. Fala-se que a tradição que ele se converteu através de um milagre que o nosso Senhor Jesus Cristo fez pela intercessão da Virgem Maria, no capítulo 2 de São João, versículo do 1 ao 4. Mas o pastor vem com essas mentiras, rapaz. Não faça isso não. É algo horroroso quando a gente vê um pastor mentir tanto, né? Ele fala que desse Tiago, né? A Bíblia fala de 2 Tiagos. Um é filho de Alfeu e João, seu irmão. Perdão, um é filho de Alfeu, correto. E outro é filho de Zebedeu. Tiago e João, filho de Zebedeu. E José, também filho de Zebedeu. Mas vamos por outro, para o Tiago, filho de Alfeu, que não é São José. Mas vamos ver aonde a tradição, melhor dizendo, católica, fala que Alfeu é aquele mesmo Alfeu, Cleofas, que caminhava para Emaús, e o nosso Senhor Jesus Cristo aí aparece a eles e caminha com eles e retrata todo o contexto bíblico sobre a ressurreição. Olha, no capítulo 24, versículo 18, respondeu-lhe um deles, chamado Cleofas, se tu és forasteiro em Jerusalém, não sabes que ali se tem passado? Prestem atenção como este camarada, ele é mentiroso. Alfeu, ele é Alfeu Cleofas. No capítulo 25 de São João, vai deixar bem claro o pai de um dos Tiagos. Capítulo 19, verso 25 de São João, deixa bem claro isso. Olha como está claro, é biblicamente claro, não tem como. Esse camarada, ele não deveria pegar nem na Sagrada Escritura para falar uma blasfêmia dessa, uma mentira contra a Mãe de Deus. Prestem atenção, versículo 25, olha de quem o outro Tiago era filho, de Alfeu Cleofas e de Maria, mas não a Virgem Maria. Junto à cruz de Jesus, versículo 25 do capítulo 19 de São João. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas. Maria, mulher de Cleofas. Aí o irmão vai dizer assim, você falou de Judas, falou de Simão, falou de Tiago, mas não falou de José. Vou mostrar para vocês aqui. No capítulo 27, no pé da cruz, nosso Senhor Jesus Cristo, de São Mateus, narrado por São Mateus, mostra esse parentesco que tinha Tiago e José. Olha, capítulo 27, versículo 26. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José. É a mãe dos filhos de Zebedeu. Portanto, Tiago e José, irmãos de João. Isso fica bem claro nas escrituras. Por que então esse camarada vem com tanta mentira? Porque protestante, mas eu vou arrancar isso de uma vez por todas, porque na genealogia tem que mostrar. Os evangelhos foram escritos muitos anos depois de Cristo, portanto, os evangelistas, quando eles for na raiz da genealogia dos personagens bíblicos, eles vão mostrar, sem sombra de dúvida. Vamos lá. Capítulo 1 de São Mateus, versículo 16. Escutem bem a qual mentira do pastor Augusto Nicodemos.
um herege, mentiroso e blasfemo. Olha, versículo 16 do capítulo 1 de São Mateus. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Ficou bem claro. Portanto, as gerações desde Abraão até Davi são 14, Davi até o cativeiro da Babilônia 14 gerações depois do cativeiro até Cristo. Vai somando aqui 3 gerações de 14 e não tem mais filho. Não tem mais filho. Olha a distorção mentirosa desse pastor. Prestem atenção que a genealogia de São José também é apenas um filho, né? A Bíblia fala que Jesus é filho de São José, né? Não filho de sangue. Todo mundo sabe que foi o Espírito Divino, Espírito Santo, né? Lucas 1,35, a sombra do Espírito Santo fecundou lá a Virgem Maria, a força, né? Mas imagine vocês que o evangelista João, ele vai deixar bem claro sobre essa questão da genealogia de Jesus pela parte de São José. Olhe bem, versículo 45. Felipe encontrava Natanael e disse-lhe: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, que os profetas anunciaram, é Jesus de Nazaré, filho de José. Filho de José. Aqui não fala os filhos de José. Não fala os filhos de José. É uma mentira deslavada, uma mentira protestante deslavada, né? Outra prova bíblica bem clara, quando a gente analisa as escrituras, para comprovar que era apenas 3, é quando Jesus se perde no templo. Imagina no capítulo 2 de São Lucas, versículo 41. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Seus pais. Não fala, aqui está falando de seus pais, de uma maneira do casal, né? Imaginemos vocês que o evangelista continua no versículo 46 do mesmo capítulo 2, Nossa Senhora declara: quando eles ouviram, ficaram admirados, e sua mãe lhe disse: meu filho, que nos fizestes? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Nossa Senhora não fala teu pai, eu e teus irmãos, porque o termo irmão, se a gente ler a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, São Paulo fala mais de 500 irmãos, o Senhor apareceu. Isso é muita. Eu não vou xingar esse pastor, não devo xingar ele. Eu tenho que respeitá-lo, mas é uma blasfêmia. Vai estudar a Bíblia, pelo amor de Deus. E você que segue uma criatura dessa, mude de vida, se converta. Porque, pelo amor de Deus, dizer uma heresia dessa, blasfemar contra a mãe de Deus, porque Nossa Senhora é mãe de Deus. Quem duvidar, lê a Bíblia aí, segue a Bíblia. Lucas 1,43. Onde me vier a honra de vir à minha casa, a mãe do meu Senhor. Né? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Só existe um único Senhor. E o camarada abrir a boca para dizer isso, misericórdia, né? Convertam, né? Salve a Maria, viva Cristo Rei. E você compartilha essa catequese para mais pessoas que estão sendo enganadas por esses camaradas que navegam no YouTube, falam nessas heresias.